Meu querido, eu quero trazer uma reflexão bíblica para a sua vida, uma palavra de Deus para o seu coração, para você que está na escuta da nossa programação agora. E a palavra que quero trazer à sua vida, ela está registrada no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Quero ler apenas um versículo, onde diz assim, o versículo 51 do capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça, ou que queres que eu te faça? E Bartimeu, ou cego, respondeu: Mestre, que eu possa voltar a ver de novo, que eu possa voltar a enxergar. Queridos, esse texto bíblico talvez seja um dos mais conhecidos da Bíblia, pois é a história do cego Bartimeu, um homem que provavelmente, pela própria expressão, dizer que quer voltar a ver de novo, talvez não tenha nascido cego, pois essa interpretação, essa base do texto nos dá essa ideia de que ele pediu para voltar a ver porque já tinha visto anteriormente. E também os próprios historiadores traz várias histórias e reflexões acerca de quem possivelmente era Bartimeu, pois a palavra Bartimeu, ela é um conjunto, né, no grego, que é a indicação de um nome, de filho de Bartimeu, né? Indicação de que está ali atrelado, como por exemplo o próprio Barrabás, Barjonas, né? O próprio Bartimeu. Então traz uma conexão aí de que é o nome do pai e não necessariamente o nome da pessoa. E possivelmente Bartimeu tenha sido filho de um Timeu aí que é achado na história como alguém que serviu a Roma, e a família foi prejudicada devido a um ato de traição da parte dele. Enfim, são todo um emaranhado de história. De sorte que a gente sabe que o Bartimeu, ele é alguém que não enxerga, que não consegue ver a luz do dia, que não consegue enxergar, que não consegue viver uma vida normal como as outras pessoas. E ele agora se propõe a mendigar à beira do caminho, à beira da estrada, vivendo aí dos favores, da bondade, da solidariedade de alguém que vai passando pelo caminho, estende ali a mão e dá alguma moeda, alguma coisa para que ele possa sobreviver. E ele estava ali às beiras do caminho, né, ou à beira do caminho de Jericó, às margens dessa grande estrada, uma estrada central, principal, pois a Jericó tinha sido reedificada, uma cidade nova ao lado da Jericó antiga, e o Bartimeu estava ali. Ao Jesus sair de Jericó, encontra Bartimeu, ou saindo de Jericó, é o que diz o texto. Nesta época que Jesus estava indo, era a época da festa da Páscoa. Então havia uma multidão enorme de pessoas indo para lá. Pessoas de todos os lugares saíam para ir para Jericó, ou para Jerusalém, porque era a festa da Páscoa. Como Jericó estava distante, cerca de 25 quilômetros aproximadamente de distância, era um ponto estratégico de parada, pois ali no outro dia ou no dia subsequente, podia fazer uma jornada de um dia que tranquilamente chegaria a Jerusalém. E percebemos que nesta cidade de Jericó, segundo alguns historiadores também, residia um número muito grande de sacerdotes, porque nessa época havia aí um número de cerca de 20 mil sacerdotes servindo a ordem, né? Servindo por sua ordem conforme o seu turno. Chegava a dar em torno aí de 830 sacerdotes para cada turno, 24 turnos. Então moravam perto ali a uma certa distância, porque também tinha que estar sempre indo para Jerusalém a trabalhar e servir. E como eles não tinham uma tribo estratégica, uma tribo única, então eles ficavam espalhados por vários lugares conforme a vontade de cada um. Então a multidão que seguia Jesus aqui é de fato uma multidão
bem considerável, havia tanta gente que havia ali à sua volta, partindo, gente se despedindo de quem estava indo para Jerusalém, e Bartimeu, no meio desta multidão, se põe a clamar ao Senhor, a gritar em alta voz, para que Jesus pudesse lhe ouvir. Bartimeu era um homem cego, talvez havia se tornado cego, mas ainda lhe restava uma voz, ainda lhe restava ouvidos, e ele ouviu falar que Jesus o Nazareno estava passando por ali, e ele decidiu clamar, ele decidiu agarrar a essa oportunidade que poderia ser a única da sua vida, porque há quem diga que Jesus só passou uma única vez em Jericó, e se não foi uma única vez em Jericó, também era a última vez em Jericó, pois estava partindo para o Calvário, estava marchando para o Calvário. Então, Bartimeu pegou essa última oportunidade com aquilo que ainda lhe restou e clamou ao nome do Senhor Jesus. Talvez, querido, você está aí nesse momento e tenha sofrido perdas na sua vida. Talvez você não nasceu na condição que você está. Talvez você nasceu com mais saúde, nasceu com mais dinheiro, numa condição financeira melhor, né? Talvez você era uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais feliz, uma pessoa que não dependia de ninguém, e hoje você está aí à beira de um caminho, parado e dependendo de favores, dependendo de ajuda de alguém. Mas aí você começa a entrar nessa atitude de lamúria, de lamentação, de o coitadinho. O Bartimeu nos ensina uma grande lição aqui. Bartimeu usou o que ele tinha, o que ainda lhe restava. Ele ainda tinha ouvidos, ele ainda tinha uma boca. E com isso aí, meu irmão, ele abriu a boca santa, começou a clamar a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então nessa manhã, o que é que lhe resta ainda? Há tantas pessoas que estão apegadas àquilo que perdeu, que esquece de usar o que ainda sobrou. Por exemplo, tem gente que quando acontece uma tragédia na sua vida, morre alguém, morre um parente, morre um filho, morre um amigo, acontece uma tragédia que ele perde um patrimônio, perde um carro, fica apegado ao que perdeu. Querido, o que perdeu, já perdeu. Se der para recuperar, Bartimeu viu possibilidade de recuperar, mas para ficar apegado, meu irmão, agarrado aí e se esquecendo do que ainda sobrou, às vezes sobrou um esposo, uma esposa, sobrou filhos, sobrou pessoas maravilhosas, sobrou algo que ainda dá para ser utilizado, que dá para se fazer coisas grandes. Você precisa nessa manhã que está ouvindo esse programa, abrir sua boca, meu querido, e começar a clamar ao nome do Senhor. Ainda lhe resta fôlego de vida, ainda lhe resta oportunidades de vida, ainda lhe resta, meu querido, alguma coisa que você pode fazer. Há uma canção que está sendo ministrada aí pela cantora Estela Laura. A canção é do Samuel Mariano, mas eu gostaria de ouvir na Estela Laura aqui daqui a pouco no programa. A canção Respira se enquadra muito bem com esse texto aqui. Pessoas que pararam, pessoas que acham que não presta mais, que não serve mais. Bartimeu esteve ali à beira do caminho até a hora que surgiu a oportunidade. Podia ser a última, então não vou perder, vou agarrar essa oportunidade. Não perca as oportunidades de Deus. Não perca as oportunidades de se encontrar com Cristo na sua vida. Você tem protelado aí, ficado à beira do caminho e tá vendo, passa a pessoa, passa o imperador, passa o governador, né? Passa o presidente, passa o político, passa o médico, mas agora quem ia passar? Jesus o Nazareno. Bartimeu conseguiu, querido, ter um encontro com quem estava mudando a vida daquela região. Bartimeu conseguiu ter um encontro com quem estava mudando a vida de pessoas. Sabe Deus o que foi que Bartimeu ouviu? Alguém ali talvez chegava na situação de lamento, mendigando também, disse, rapaz, tem um homem aí de Nazaré, que esse homem de Nazaré não é brincadeira. O rapaz está fazendo gente enxergar. Já fez mudo falar, Bartimeu.
Alguém chegou para ele e disse: Bartimeu, esse homem está transformando vida de gente. Já ressuscitou até a filha de um homem importante aí chamado Jairo. Esse homem aí já curou o servo de um oficial, um centurião de Roma. Esse homem já fez aí o Lázaro sair da sepultura, estava morto, na presença de muita gente. Esse homem deu início ao seu ministério lá em Caná da Galileia, fazendo água se transformar em vinho. E as notícias iam chegando. E alguém disse: olha, Bartimeu, Jesus o Nazareno está passando, indo para Jerusalém. Bartimeu aproveitou da oportunidade. Tem oportunidades que elas se repetem várias vezes na nossa vida. Tem gente que tem uma oportunidade de ir para um lugar: não, dessa vez eu não vou, na próxima eu vou, e consegue a próxima. Mas tem oportunidades que elas são únicas na nossa vida. E pegá-las agora vai fazer toda a diferença. Porque o dia de amanhã não me pertence, não sei se terei vida para ter essa oportunidade, se ela me será ofertada no dia de amanhã. Tem oportunidades que a gente precisa pegar e pegar agora. Você precisa partir para cima da oportunidade que Deus está lhe dando. Agarrar isso de unhas e dentes, como diz o adágio popular. Se apegar, meu querido, a esta bênção, esta dádiva de ter um encontro com Cristo, se apegar a Cristo para que Ele possa mudar a história da sua vida, a história da sua família, a história dos seus filhos, para que Ele possa mudar a trajetória da sua vida. Com o que sobrou, não tinha mais os olhos, mas tinha ouvidos. E se tem ouvidos, ouviu falar de Jesus. Se colocou de pé e teve disposição. Então está na hora de você levantar. Está na hora de você sair dessa beira de estrada e começar a gritar o nome de Jesus. Pedir misericórdia a Jesus. Clamar a quem pode resolver o seu problema. Pedir graça a esse Deus maravilhoso. E eu tenho certeza que Ele mudará a sua vida, mudará a sua história, mudará a sua trajetória. Talvez essa manhã você se encontre aí prostrado, mas Bartimeu se levantou, se apegou, à última oportunidade que estava tendo na sua vida de ter um encontro com Cristo. Eu vou mudar de vida, eu vou clamar a Ele. E Bartimeu era cego, mas enxergava longe. Deu para entender aí o paradoxo da frase? O cego que enxergava longe. O cego que conseguia ver. Porque nem todas as pessoas que têm os seus olhos naturais conseguem ver. Tem gente que tem os olhos, como Jesus disse, abre bem os seus ouvidos e ouça, Quem tem ouvido, ouças o que o Espírito diz à igreja. Tem gente que tem ouvido, mas não consegue entender o que está sendo dito. Tem gente que tem olhos, mas não consegue ver além, da visão natural, não consegue enxergar o sobrenatural. E é aí onde Bartimeu se destaca. Porque falaram, o próprio texto diz, isso está no texto, dizendo assim: Jesus o Nazareno está passando. Ele poderia dizer: Jesus de Nazaré, Jesus, ele não, filho de Davi. Porque o Messias era o filho de Davi. O Messias, de fato, seria o descendente real do trono. Alguém da linhagem real, com direito de governo. O Messias seria esse. E o Bartimeu, ele não vai pelo que as pessoas lhe disseram naquele momento. Jesus o Nazareno está passando. Bartimeu faz um pouco além. Ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Descendente do trono, rei de Israel. Ainda que Bartimeu dissesse num sentido equivocado, porque os próprios israelitas achavam que o descendente de Davi seria o que ia tomar o poder de Roma politicamente falando. Mas ele foi, como alguns pregadores gostam de dizer aí, ele pegou a senha, Ele pegou a senha, ele acertou em cheio, o que ele precisava clamar. E ele disse: filho de Davi. Ele conseguiu ver além do natural. Ele não tinha os olhos físicos,
mas ele conseguiu enxergar espiritualmente. Conseguiu entender a dimensão do que estava acontecendo, da oportunidade que estava diante dos seus olhos. Quem está passando por aí não é simplesmente um Jesus de Nazaré, porque podia ter o Manuel de Nazaré, o Joaquim de Nazaré, o José de Nazaré, a Maria de Nazaré. E o Jesus de Nazaré podia ser mais um homem de Nazaré. O que é que tem que Nazaré de especial? Nada. O próprio adágio popular dizia, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas filho de Davi não era qualquer um não, meu irmão. Filho de Davi, só o Messias prometido pelas Escrituras. Filho de Davi, só aquele de fato enviado pelo Pai para servir a humanidade como sacrifício vicário pelos homens. Então, nesta manhã, meu querido, Jesus, o filho de Davi, está diante dos seus olhos. Mas talvez você não sabe enxergar o que está diante dos seus olhos. Você vê só como mais uma religião. Você vê Jesus simplesmente como um personagem histórico. Você só vê Jesus como um camarada meio maluco, parecendo um Tiradentes que tentou fazer uma revolução e fracassou, como diz algumas religiões. Você não consegue ver Jesus como filho de Deus, que pode perdoar os seus pecados. Então você provavelmente seja um dos piores cegos deste mundo, porque você está diante de Jesus, o Cristo, que morreu pelos seus pecados, que pode perdoar sua vida, transformar sua história, e você não consegue enxergar Jesus. E talvez essa seja a pior cegueira espiritual da vida de alguém, é não conseguir discernir o Filho de Deus. É não conseguir ter entendimento de que Jesus é a única oportunidade do homem ter um encontro com Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, Timóteo, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O próprio Jesus diz, eu sou a fonte da água da vida. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Aquela mulher sunamita, ou a samaritana, melhor dizendo, ela pensava que Jesus era mais um judeu, mais um homem, mais uma pessoa, mais um explorador. Mas depois ela teve discernimento que estava diante daquele que podia mudar a sua vida. Bartimeu conseguiu enxergar além do que as pessoas estavam vendo. Não tinha os olhos físicos. Talvez você tenha anel no dedo. Talvez você tenha aí diplomas. É catedrático, né? Quase que não sai. Né? É formado, é cheio de diplomas. É o cara que se considera o mais culto, o mais inteligente das pessoas, superior às outras pessoas, mas não consegue ver que Jesus é a oportunidade que falta na sua vida. Melhor do que dinheiro, melhor do que diploma, melhor do que fama, melhor do que qualquer coisa, é ter um encontro pessoal com Jesus. O tempo não dá para a gente expressar tudo que Deus nos dá nessa mensagem. Esse texto já é rico em si e a mensagem é tremenda e o tempo não nos dá. Você pode até ouvir essa mensagem depois ministrada lá no programa, no nosso canal, no Renato Bromonchenk, lá no YouTube. Mas eu quero concluir esta palavra. Concluindo que Bartimeu teve um encontro com Jesus. E Jesus deu a ele a oportunidade de fazer um pedido. O que queres que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça, Bartimeu? E aqui está outra atitude inteligentíssima. Porque Bartimeu soube pedir. Tem gente que tem a oportunidade e quando tem a oportunidade não sabe pedir. Há tantas e tantas pessoas que têm oportunidades, mas não sabem aproveitar a oportunidade que têm. Por exemplo, Salomé, o possível nome, né, da filha de Herodes e Herodias, foi dançar no aniversário. E quando a moça está dançando, dança bonito, impressionou o rei, criou uma oportunidade única, impressionar o rei.
deixar o rei alegre diante dos seus convidados. Então o rei olha para ela empolgado, talvez um pouco embriagado, não sei, tomado por alguma bebida, mas o cara estava alegre e fez uma proposta daquelas. Menina, o que você me pedir, até metade do meu império, eu vou lhe dar. O que você me pedir, pede e eu lhe darei. E ela vai consultar a mãe, uma amarga, né? Uma mulher amarga, amargurada. Chega lá, a mãe pede para ela a cabeça de João Batista. Minha filha, vai lá e pede a cabeça de João Batista. Gente, que pedido mais, desculpe a expressão, idiota. Sem nexo, por uma vingança, por uma raiz de amargura, por ódio. A pessoa chegar diante de um pedido desse e pedir a cabeça de alguém. Agora eu lhe pergunto, você não vai espiritualizar o que eu vou lhe dizer? João Batista está no céu, João Batista é profeta, João Batista é homem de Deus, mas o que alguém ganha em ter a cabeça de João Batista? O que essa menina ganhou em ter só a cabeça de João Batista? Para que serve uma cabeça num prato? O que ela ganhou com isso? Nada. Uma fracassada, uma amargurada da história. Uma família que se enterrou na história. João Batista está no céu, está com Cristo, está com Deus. E ela não ganhou nada. Diante de Bartimeu estava um pedido também, uma proposta. O que é que você quer que eu te faça? Bartimeu soube pedir a coisa mais certa da sua vida, que ia mudar a sua história. Eu quero voltar a ver de novo. Ele entendia, se eu voltar a ver, eu vou sair dessa beira de estrada. Se eu voltar a enxergar, eu mudo de vida. Se eu voltar a enxergar, eu alcanço aquilo que eu preciso. Porque tem pessoas que têm oportunidade de fazer um pedido, mas faz pedidos tão medíocres. Frequenta um culto, frequenta uma igreja, vai numa campanha para fazer pedidos tão medíocres, onde não vão mudar de vida. Tem gente que não sabe nem o que está pedindo. Por exemplo, os dois apóstolos, Tiago e João, pediu para sentar no trono. Ah, eu quero sentar no trono quando chegar lá. Jesus disse, você não sabe nem o que estão pedindo. Não há condição de vocês sentarem no trono comigo. Não sabia pedir. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Então há pessoas que não sabem nem o que está pedindo, o que quer da vida. Não sabem nem o que precisam da sua vida. Você precisa pedir aquilo que de fato vai mudar a sua história. Tem gente, Senhor, eu quero um carro, uma Hilux. Senhor, me dá uma Hilux. Não tem condição de pagar o IPVA. Não tem condição de botar o combustível da Hilux. Não tem condição de fazer um seguro da Hilux. Não tem nem a garagem da Hilux. Só para ilustrar para você. Peça e saiba pedir. Peça e saiba o que vai pedir a Jesus. Peça e saiba o que vai pedir, porque se você souber pedir, o que você está pedindo vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Talvez nessa manhã você está aí parado, amargurado, já não quer mais voltar a ver, não quer voltar mais a ser feliz, perdeu as esperanças, e eu te digo, faça como Bartimeu. Use ainda o que sobrou. Se agarre às oportunidades que Deus está lhe dando. Veja além das circunstâncias e faça o pedido certo para a pessoa certa, e Jesus vai te dar além do que você está pedindo ou pensando. Ele vai dizer, a tua fé te salvou. Veja, a tua fé te salvou. E a história começa dizendo que Bartimeu estava na beira do caminho e encerra dizendo que Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho, pelo meio do caminho. Bartimeu estava na beira do caminho, mas agora estava seguindo Jesus pelo caminho. Virou um seguidor de Cristo, alguém alcançado pela graça. Que Deus em Cristo te abençoe com esta palavra. E vê se respira, meu irmão. Respira, para que a bênção de Deus tome conta da sua vida. Você não está descartado. Há muita coisa que Deus pode fazer na sua vida, em nome de Jesus. Muito bem, meu querido, temos que chegar ao final do nosso programa, o nosso horário já foi embora, mas eu quero te agradecer pela audiência.
Agradecer você que acompanhou o nosso programa, você que ouviu a mensagem, ouviu a palavra, você que tem curtido as nossas redes sociais. A página da Igreja Assembleia de Deus, Primeira Assembleia de Deus de Eunápolis, está aí no Facebook. Você pode curtir a nossa página e acompanhar a nossa programação aí. Você pode também curtir a minha página pessoal, Renato Bromochenko, esses vídeos que eu prego aqui no rádio, as mensagens eu coloco sempre aí no Renato Bromochenko, e também no nosso canal no YouTube. Chega lá, curte, compartilha e nos abençoe, e abençoe também a sua vida e abençoe a vida de outras pessoas. Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus, estaremos de volta com o programa Mensagem da Cruz, um programa realizado pela Primeira Igreja Assembleia de Deus de Eunápolis, e o nosso presidente é o pastor Antônio Sintra. Um abraço, pastor Sintra, um abraço, pastora Guinete, a todo o povo de Deus. Até amanhã, em nome de Jesus.